Baixada Fluminense, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal expediram recomendação a 11 municípios para a adoção de um regime de distanciamento social ampliado entre a população, visando a contenção dos casos de Covid-19. As medidas se estendem aos municípios de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Queimados, São João de Meriti e Seropédica, como explica a promotora de justiça Carla Carruba. Da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 1. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou aos municípios da Baixada Fluminense que adotassem um regime de restrições sociais compatível com a bandeira que foi divulgada para a região pela Secretaria Estadual de Saúde. A própria Secretaria Estadual de Saúde se pauta num documento, num instrumento formulado pelo CONAS, pela CONASEMS e pela Organização Mundial de Saúde, que determina para cada tipo de bandeira, ou seja, de acordo com o cenário epidemiológico do município, se orienta a adoção de determinado regime de restrição social. À época da emissão da recomendação, os municípios da Baixada Fluminense estavam em bandeira vermelha. Então, o Ministério Público recomendou que se adotasse um regime de distanciamento social ampliado, promovendo a suspensão total das atividades sociais ou econômicas classificadas como não essenciais e restrições também com fundamento em critérios técnicos epidemiológicos exarados pelo Comitê Científico Estadual de atividades sociais ou econômicas classificadas como essenciais. Então, resumindo, de acordo com o bandeiramento que a Secretaria de Estado dizia que os municípios da Baixada Fluminense estavam, esses municípios deveriam adotar um regime de distanciamento social que suspendesse atividades não essenciais e também restringissem atividades sociais, levando em consideração, claro, as peculiaridades locais. A adoção desse regime, claro, demandaria uma fiscalização, um incremento imediato das ações de fiscalização a cargo da administração pública municipal, quanto ao efetivo cumprimento pela sociedade em geral, e também a adoção de medidas na seara da assistência social, para poder viabilizar que grupos economicamente mais vulneráveis pudessem se manter, digamos assim, saudáveis durante esse período de restrição social. Então, o Ministério Público recomendou a adoção de um regime compatível com a bandeira, de acordo com as orientações da Secretaria de Estado, recomendou também o incremento das fiscalizações, até para que não ocorressem aglomerações, para que as regras de ouro de prevenção à pandemia fossem respeitadas, a promoção de campanhas públicas, por todos os meios necessários, para que a população consiga observar o necessário distanciamento social e o uso de máscaras para prevenir o contágio, e também, como eu já falei, a adoção de medidas de assistência social aos grupos economicamente vulneráveis, o que inclui medidas para remediar o custo econômico da epidemia para trabalhadores e empresas e para os munícipes de uma forma geral. A promotora de justiça Luciana Soares, da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Região Metropolitana 1, conta como foi a reunião com os municípios e como vem sendo feita a manutenção dessas medidas. O Ministério Público verificou que os municípios da Baixada estavam adotando medidas restritivas não condizentes com a situação epidemiológica da região. No início da pandemia, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, expediu uma nota técnica recomendando a adoção de um sistema de bandeiramento que classificava a situação epidemiológica dos municípios de acordo com índices de avaliação epidemiológica e de capacidade de atendimento da rede de saúde. Essa nota técnica ela foi adotada pela Secretaria de Estado como um instrumento de apoio à tomada de decisão. Então, a partir
dessa nota técnica, o Estado começou a fazer a avaliação dos 6 indicadores compostos nessa nota, para classificar a situação de cada um dos municípios e, consequentemente, de cada uma das regiões. Na última nota técnica expedida pela Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, 8 de abril, toda a região metropolitana estava com o pior cenário do bandeiramento, na bandeira roxa. Isso significa que a doença estava se propagando, o número de óbitos estava subindo e a capacidade de atendimento para fazer frente a esses casos aumentando estava comprometida. Nessa nota técnica do bandeiramento, há também as medidas de restrição e de combate preconizadas, recomendadas pelo CONAS. Na bandeira vermelha quanto na bandeira roxa, que são as piores classificações, o recomendado é a ampliação do distanciamento social, medidas de restrição de deslocamento das pessoas e até o lockdown. O Ministério Público recomendou que os municípios adequassem as suas medidas restritivas à situação daquele momento, que é a pior situação desde o início da pandemia. Essa terceira onda, ela está deixando toda a região metropolitana no bandeiramento roxo. E por isso o Ministério Público entende que para fazer frente à situação epidemiológica apresentada no momento, é necessário que haja o recrudescimento das medidas de restrição. Os municípios da Baixada Fluminense, em sua maioria, adotaram medidas restritivas por decreto. Entretanto, essas medidas restritivas continuaram aquém do bandeiramento. Então, a situação epidemiológica estava em situação alta ou gravíssima, na bandeira vermelha ou na bandeira roxa, e as medidas restritivas ainda eram menores do que aquelas recomendadas, preconizadas na nota técnica. Então, o Ministério Público pediu reunião com todos os representantes dos municípios em relação à primeira promotoria. Na atribuição dessa primeira promotoria estão abarcados 6 municípios, dos quais todos atenderam ao pedido de reunião e dos quais 4 foram representados pelo próprio prefeito. E nessa reunião, o Ministério Público demonstrou, através das notas técnicas, de que a situação era grave e que era necessário o recrudescimento das medidas restritivas, bem como a fiscalização dessas medidas, porque as medidas elas precisam ser cumpridas e para isso é necessário que haja uma fiscalização rotineira e com aplicação de medidas de penalização para aqueles que descumprirem o decreto.